Graça e paz a você que está aqui me ouvindo. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a responsabilidade pessoal na nossa vida cristã, que consequentemente reflete para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia e principalmente para a nossa vida após a morte, né? É muito triste viver nesse mundo pensando que nós estamos aqui para nascer, crescer, trabalhar, pagar boleto, ter filho, casar, separar, lutar e morrer. E aí, ponto, acabou. É muito triste viver com essa ideia. E, de acordo com a palavra de Deus, essa é uma ideia errada. A Bíblia diz que existe a vida após a morte. A Bíblia nos dá a certeza de que existe um céu preparado para nós depois que nós tombarmos esse corpo carnal, e que também existe um lugar de fogo, né? Um lago de fogo para aqueles que não forem salvos. Mas esse lago de fogo não foi feito para nós. Ele foi criado para Satanás e seus anjos. E aí nós temos uma responsabilidade nesse nosso fim ou nesse nosso começo, né? Um começo de vida na eternidade. Então vamos falar sobre isso. Vem comigo. Então vamos lá. Eu tenho observado que nós somos educados já há algumas décadas nos direitos, né? Nós temos direitos, fulano tem direito, tal raça tem direito, tal cor tem direito, tal gênero tem direitos. E isso tem abafado a questão dos deveres, né? Nós também temos deveres. É claro que nós temos direitos, mas nós também temos deveres. E biblicamente, espiritualmente, isso não é diferente, né? Durante muitos anos, e ainda até hoje, nós pregamos bastante sobre não merecermos, né? Tipo, a salvação, nós não merecemos. De fato, nós não merecemos, nós não podemos fazer nada para que o amor de Deus por nós aumente e não somos capazes de fazer nada de que o amor de Deus por nós diminua. Então, isso vai nos fazendo, talvez, entender parcialmente as coisas. Então, se nós não merecemos e nós não podemos fazer nada para ganhar mais o amor de Deus e nada do que fizermos vai fazer com que Ele deixe de nos amar, a salvação não é pelas nossas obras, né? Nós não para que a gente não se glorie disso. É dom de Deus, é pela fé. Isso tudo é verdade, mas isso tem abafado a questão da nossa responsabilidade como ser humano, responsabilidade como cristão, na nossa vida terrena e na nossa vida espiritual. Observa comigo. Quando Deus cobrou de Adão, né, o que é que tinha acontecido, na hora ele já falou: a mulher que o Senhor me deu me fez comer do fruto. Aí Deus olha para a mulher, ela fala: a serpente. Então, assim, é meio que como nós somos descendência de Adão e Eva, né? E eles são matrizes corrompidas, né? E ali eles foram tendo filhos e os filhos dos filhos dos filhos dos filhos até chegar em nós, né? E aí a gente veio com essa natureza corrompida. Facilmente a gente põe a culpa no outro, né? Facilmente a gente não assume a nossa responsabilidade, a palavra autorresponsabilidade. E isso complica na nossa vida espiritual. A graça de Deus, né, ela é derramada sobre toda a terra, aos justos e aos injustos. É assim como a chuva cai na terra boa e na terra ruim, assim como o sol brilha para o justo e para o injusto. Então, a graça ela é derramada sobre todos. A graça ela é suficiente para salvar a todos. E ela é suficiente para nos capacitar a vivermos em santidade. Porém, por que não salva a todos? Porque nem todos a recebem.
Por que que os que a recebem são salvos, mas não são santificados, não são aperfeiçoados na fé? Não vão sendo cada vez mais a imagem e semelhança do seu Senhor e Salvador? Porque não permite com que ela os capacite. Então existe uma responsabilidade pessoal nossa, na nossa vida cristã, no nosso caminhar cristão. A partir do momento, então, que nós entendemos que somos descendência de Adão e Eva, nós entendemos que somos pecadores e nascemos fora da glória de Deus, destituídos. Nós não temos nada da glória de Deus, nada em nós é bom. Nós somos totalmente ruins. Esse pecado que nos vem junto com a nossa certidão de nascimento terrena, não é o pecado da mentira, o pecado que muitas vezes uma pessoa tida como de bem, falar, eu não faço isso. Outro dia eu ouvi alguma coisa falando do pecado de nascimento, alguém falar, o que uma criança pode ter de pecado? Como se eu tivesse sendo a pessoa mais má do mundo de imputar um pecado sobre uma criança. Eu não tive nem ambiente para esclarecer aquilo porque ficou um climão pesado. Mas então não é esse pecado dessa maldade de cobiçar o outro, sabe? De uma conotação sexual, de prostituição, de alcoolismo, de mentira, de roubo, de assédio, de brigas, dessa maldade. É algo que vem no nosso DNA. Então uma criança nasceu sim destituída da glória de Deus. Apesar da gente olhar e ver que é fofinha, que é bonitinha, que é o filhotinho, que é gostosinho, tudo bem, mas ela tem no seu DNA a corrupção, porque ela é matriz, ela veio de uma matriz corrompida, é herança, isso é herança de DNA. Então, quando nós entendemos isso, nós olhamos para nós, então, como pessoas corrompidas. E aí, então, nós entendemos que a gente precisa o quê? De um Salvador. Aí, quando a gente tem esse entendimento, a graça de Deus nos alcança, porque nós instantaneamente nos colocamos de joelho. Nós ficamos humildes, porque nós entendemos que nada somos e nada podemos fazer em prol da nossa salvação. É claro que é o próprio Deus que vai revelando isso para nós, mas nós precisamos parar e ouvir isso. E igual eu tô te falando aqui isso, talvez você não conheça isso a fundo, é um momento que você, ao invés de desligar o vídeo, de achar ele desinteressante, persistir em ir até o final. Essa é a sua responsabilidade na sua salvação. Não é que você possa fazer algo por você, mas se você não ouvir, como é que como que Deus vai colocar isso dentro do seu entendimento? Ele tem poder para todas as coisas, mas ele deu liberdade de escolha. Ele deu liberdade para Adão comer aquele fruto. Ele avisou, não coma, porque se comer, certamente morrerás. Então a palavra de Deus hoje, os pregadores, os profetas do Senhor falam, reconheça a Cristo como seu Senhor e Salvador, porque você nasceu destituído da glória de Deus. Se você reconhecer, você é salvo. Se você não reconhecer, você está condenado. Então, essa é a tua responsabilidade. Reconhece? Tá, eu reconheço. Eu quero esse Cristo. Me perdoa, Pai, pelo meu pecado de DNA. Então, o que acontece? A gente vai caminhando pela fé na palavra de Deus. A gente confessa publicamente. A gente passa pelo batismo nas águas. Então, a gente morre e nasce novamente o nascer do Espírito. Então, por conta de Jesus Cristo, a nossa velha natureza que veio corrompida morre e ressuscita, então, uma natureza lavada no sangue que foi derramado naquela cruz de Jesus. Então, uma natureza justificada por Cristo. E aí, nós, então, precisamos o quê? De uma responsabilidade pessoal de crer nessa salvação e buscar mais conhecimento. O que um salvo faz? Qual o comportamento de um salvo? O que
Jesus espera de mim por ter me salvado? Ele veio aqui e me salvou para quê? Salvou a minha vida da mediocridade. Salvou de eu viver aqui agora, meus anos futuros, depois de ter conhecido a Cristo, de viver uma vida pensando só em mim, só nos meus problemas, só no meu futuro, só no meu trabalho, só no meu, só no eu, só no eu, só no eu. E me ensina uma responsabilidade de olhar aos que estão à minha volta. E aí, então, eu tenho que me lembrar dos que estão no presídio, eu tenho que me lembrar dos que estão na rua, eu tenho que me lembrar dos que estão doentes, eu tenho que interceder por eles, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ajudar quem precisa, eu tenho que participar da reunião dos justificados por Cristo, porque ali a glória de Deus também se manifesta, ali eu sou preenchida, ali eu vivo como corpo, né? Eu tô aprendendo a ser corpo, eu tô vivendo na comunhão com os que confessam a mesma fé que eu confesso, né? Então, passa a ser um comportamento diferente. Não adianta eu querer esse Jesus só para mim e guardar ele só para mim, porque todos os que Deus permitir que estiverem à minha volta e que não conhecem esse Cristo ainda, são pessoas que Deus está esperando que eu tenha responsabilidade de ensinar sobre Cristo para eles. Para isso, a glória de Deus tem que estar manifestada na minha vida. Então, assim, os meus problemas, as minhas lutas diárias, as minhas dificuldades, elas precisam manifestar a glória de Deus. Eu não posso ter um comportamento de desespero, de medo, de angústia, de maledicência, de murmuração, porque a glória de Deus se manifesta na minha vida através das dificuldades que eu venho passando, porque outras pessoas que vão passar pela mesma dificuldade que eu, Deus está providenciando que ela faça parte do meu círculo de relacionamentos, para que ela venha o quê? Conhecer a Deus através da minha vida, conhecer a Cristo através da minha vida. E aí eu fui lá para o livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a nossa fé, toda a nossa confiança, a fim de quê? De recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, toda essa conversa para chegar ao quê? Existe uma necessidade de nós termos uma autorresponsabilidade de quê? De aproximarmos-nos do trono da graça, do trono de Deus, dali onde flui graça sobre graça, aonde essa graça, a gente com toda a nossa fé, a nossa confiança que tudo isso é verdade, a nossa confiança que o meu Senhor, o meu Redentor está vivo, a nossa confiança que o grande sumo sacerdote está ali naquele trono, derramando misericórdia e nos derramando graça que nos ajude no momento da necessidade. Então a gente não pode só pensar em Deus no momento em que a gente já pecou, já caiu, já se lascou e aí correr no trono da graça pedir perdão. Podemos fazer isso porque ali a gente encontra a misericórdia e Ele nos perdoa, graças a Deus. Né? Você estando vivo ainda e correndo no trono da graça, você vai ser perdoado, sim, Jesus perdoa. Porém, ele nos orienta aqui a termos uma responsabilidade de estarmos diante do trono da graça, nos aproximando desse trono da graça, a fim de obter essa misericórdia e ajuda também para os momentos de necessidade, para o antes de cair, para o antes de pecar, para a capacitação de antes, quando chegar alguém diante de mim que não conhece a Cristo, eu esteja capacitada e cheia de graça, para ajudar essa pessoa a encontrar Cristo e então a vida eterna. Então, essa responsabilidade que nós temos que ter de buscar, de nos aproximar do trono da graça. Então, eu faço esse convite para você. Preste atenção, avalie sua vida, julgue-se, examine-se a si mesmo e veja qual tem sido a sua responsabilidade no reino de Deus, para a sua vida e para os que estão à sua volta. Em nome de Jesus.